Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. Mas isso é porque a nossa relação com a morte ela é diferente lá da Espanha, por exemplo? Eles lidam melhor com a partida de alguém? Eles entendem aquele momento de forma diferente? E como? Eu acho que a dor é igual para todo mundo, né? Dói igual. Quem melhor lida com isso são os orientais, porque eles já vêm preparados desde sempre. Eles têm a cultura de cultuar os antepassados, eles oram para os antepassados todos os dias, levam seus filhos na cerimônia sem problema nenhum. As crianças assistem isso desde criança. Né? Elas vão vendo. Então eles são preparados. Mas a gente esconde isso dos nossos filhos, né? Então tem pessoas que falam, não, a primeira vez que eu fui no velório eu tinha 16 anos. Como assim? Não é que nunca morreu ninguém da família antes. A mãe não levava, o pai não leva, a mãe não leva. Porque é para não ter contato visual, pode ser chocante. E na verdade, é um pouco ao contrário, né? A gente tem que ver isso como um processo natural. Então, realmente, em países mais desenvolvidos, as pessoas são mais instruídas. Isso faz parte de um processo natural, acontece para todo mundo, dói, mas faz parte. Tem até algumas culturas que fazem uma festa, né? Não é um momento triste, pra baixo. Eles botam caixão e botam música e tal. Sim, Cada cultura vê de uma forma diferente, né? Eu sinto, não sei, eu posso estar errado, que aqui no Brasil a gente tem muito medo da morte. Não quer nem falar sobre isso. Resiste muito a essa ideia. E aí isso deve ter alguma consequência no mercado funerário também, né? Deve respingar lá a forma como tem que se lidar e tal. Sim. Existe um estudo, alguma coisa pra saber como que cada cultura... Como que a cultura daqui é, pra tu saber como lidar com o povo? Como é que se estuda isso? Você vai pela religião. Pela religião e pelos costumes de um povo, né? Então, quais são os nossos costumes? Como que a gente lida com a questão da perda? Então, tem processos que você já vê, que é o que eu te falei. Tá todo mundo muito acostumado a fazer a mesma coisa sempre. Então, você vai introduzindo aos poucos a mudança, porque senão choca as pessoas. Então, é cultura e religião. Conforme a cultura e a religião, você sabe que você tem que fazer desse jeito. Assustar menos. E aí, qualquer coisa que você queira fazer diferente, você vai introduzindo aos poucos e as pessoas vão aceitando. As pessoas vão falando, nossa. Mas lá tu fez alguma coisa diferente nesse sentido de tratar a morte de outra maneira? Não só como uma coisa para sofrer, mas algo para ser uma homenagem? Sim. A partir do momento que a gente cria salas iluminadas com uma vista bonita, eu estou trabalhando a visão. Né? Falei, o ser humano é sinestésico. Então a gente trabalha todos os sentidos lá. Então eu trabalho a visão, lugar bonito, muito verde, salas lindas. Trabalho o tato. Você tem sofás e poltronas super confortáveis, não é aquela cadeira de alumínio gelada, dura, não. Então a gente trabalha o tato. Tem serviço de buffet para ser um padrão americano. Então você tem lá um chocolate quente, um chazinho, um bolo, um chocolate, uma trufa. Aí você vai ingerindo açúcar e você vai liberando serotonina, endorfina, dopamina. Isso vai trabalhando o seu cérebro. Eu tenho um sistema de som integrado. Então eu toco músicas com frequências, né? São frequências de tratamento. Então são musiquinhas bem baixinhas, suaves, que vão tratando a sua mente. São frequências que vão melhorando a sua psique. A gente também trabalha o olfato. Nós temos aromaterapia. Então lá, como a gente desenvolveu nossos arranjos de uma forma assim muito específica, a nossa designer floral desenvolveu arranjos que não cheiram. Então não tem cheiro de velório, não tem cheiro de flor. O que eu sinto o cheiro? Do aroma da minha maquininha lá que está aspergindo aquele aroma no ar. Então, cheirinho gostoso, tudo muito tranquilo, muito calmo. A hora que eu começo a tratar tudo isso, eu já mudo completamente a frequência da família. O fato de ter a cerimonialista falando, né, contando a história, emocionando, ajuda. Eu tenho um telão que as mensagens vão chegando online, né? Eu tenho um aplicativo que as pessoas entram para ver onde vai ser, que horas vai ser a cerimônia, e elas podem deixar mensagens. Né, não é todo mundo que consegue ir, mas a mensagem está aparecendo no telão e a família está lendo. Olha, fulano mandou mensagem. Olha, meu chefe mandou mensagem também. E aí eles começam a ler essas mensagens e também vão ficando mais tranquilos. Porque a família fica chateada quando eles esperam alguém e esse alguém não aparece. Isso mexe. Muita gente fala assim, tava esperando aqui mais gente, eles não puderam vir. Só que a partir do momento que eles mandam a mensagem no telão, olha, ele não pôde vir, mas ele mandou a mensagem. Então isso ajuda também você a ficar melhor. Você já não fica tão chateado nesse momento. Né? Aí conta a história.
toca a música que a pessoa mais gostava, você convida as pessoas a se despedirem, as pessoas fazem esse ritual, depois eu tenho uma música específica para baixar a urna, tudo isso é absolutamente diferente. E tudo isso torna a cerimônia algo muito menos traumático, muito mais tranquilo. Tem tipos de cerimônias e rituais ou é sempre o mesmo? Não, tem tipos. A gente respeita todas as religiões. Então, por exemplo, nós já tivemos... se for uma cerimônia budista, né, pode levar o Gohonzon, pode recitar o mantra que eles precisam, tem espaço para isso. A gente evita, inclusive, tenta evitar que tenha, por exemplo, 2 cerimônias ao mesmo tempo. Uhum. Eu tento evitar até que as famílias se encontrem. Se eu puder colocar um de manhã, um à tarde, eu vou pôr. Para que a família fique bem à vontade. Nós fizemos uma cerimônia para a maçonaria. A maçonaria tem todo um ritual. Tá lá o espaço, o preparo, deixo tudo pronto para eles, podem fazer seu ritual. Se for do candomblé, tem um preparo do corpo antes de ir para a urna. Tem um espaço reservado, pode ir lá, faz o ritual, depois eu subo com a urna para a sala. Então, todas as religiões são respeitadas. E isso muda. Aí muda o ritual de um para outro. E algumas coisas básicas que não interferem religiosamente ficam. Interessante. A gente está falando em off que a cerimônia é uma parte fundamental para o processo de luto ser bom, ser de qualidade, né? Se a cerimônia for ruim ou se ela nem existir, a pessoa não consegue passar pelo processo de luto de uma forma saudável? Traumático. Olha o Covid, né? As famílias que não puderam fazer nada, nem velório, nada, né? Que a urna saiu do hospital, foi praticamente direto para um crematório, até por uma questão sanitária optou-se por cremar, né? Elas ficaram traumatizadas. Fica aquele vazio. Você não consegue processar, porque você não teve o ritual. Pessoas, por exemplo, que... Para você ver como o ser humano ele tem que fazer algo para pontuar, né? Se você tem uma pessoa, por exemplo, da família que desaparece e nunca é achado o corpo dessa pessoa, o luto não existe. A família nunca vai processar o luto. Ela sempre vai ficar na esperança de que aquela pessoa bata na porta um dia. Que esteja, sei lá, em outro país, vivendo com outra família, né? Não quer pensar na morte. Não morreu. Pode ser que esteja perdido por aí. Você precisa ter o ritual para para processar. E aí a gente entra num assunto importante, que é a importância do ritual na cabeça do ser humano. Tudo isso é psicológico. Então vamos entender assim, o ser humano é ritualístico desde sempre, quase. Desde a pré-história. Ele faz rituais para o quê? Para se sentir melhor, para se sentir protegido, confortado. E então isso para ele é muito importante. Vou dar um exemplo aqui, né? Tem uma tribo na Amazônia, Satere Maué, que para você passar da adolescência para a vida adulta, o rapaz tem que enfiar a mão 10 vezes numa luva cheia de formigas. E essas formigas, elas têm assim a picada mais dolorida. Dizem que a pior picada é dessa formiga. E ele tem que enfiar as 2 mãos 10 vezes na luva e toma um monte de picadas. Tem alguns, inclusive, que convulsionam de tão dolorido que é. Mas depois desse ritual, agora ele não é mais um adolescente, agora ele é um homem. E não é obrigatório. A tribo não obriga a fazer o ritual, mas eles fazem. Por quê? Porque eles só se sentem dignos, honrados, inseridos se eles fizerem. É uma questão de honra, é orgulho. Então eles fazem questão de fazer o ritual. Agora eu não sou mais um menino, agora eu sou um homem. Olha a importância do ritual para o ser humano. Quer ver outro ritual super importante? Casamento. Hoje tem muita gente que fala assim, casamento é ultrapassado, né? Não precisa mais casar, é caro, pra quê? O que é um papel? Tá, vai morar junto. Enquanto tá morando junto, você fala, e aí, esse aqui é minha esposa, esse aqui é meu esposo. Tudo bonito. Separa e pergunta pro teu amigo assim, você já casou alguma vez? Não, veja bem, não, eu já morei junto, mas eu nunca casei. Enquanto tava morando junto, tava casado. Mas depois separa, não tô mais casado. Porque o ritual é importante. Quando a pessoa faz uma festa, chama amigos, né, faz algo para a sociedade, né, e mostra, olha, estou casando, põe uma aliança, pode chamar um líder religioso, pode ser um amigo que vai fazer a cerimônia, não importa. Ele fez aquele ritual, aí ele se sente casado. Por mais que ele não assine o papel. Porque tecnicamente você só é casado se você assinar um papel, isso legalmente falando, né?
Mas se não casar, ele não vai se sentir casado. Aí ele fala um dia, você já foi casado? Já fui casado uma vez, me divorciei. Aí ele usa o termo correto, divórcio. E já fui casado. Mas se for morar junto, ele vai se separar e fatalmente ele vai falar, não, nunca me casei. Mas aí como é que isso conversa com o mundo da morte, do luto do ser humano? Tá. Você imagina, se esses rituais são importantes, a morte é um dos mais importantes. E vou te falar por quê. É traumático e é enigmática a morte, né? É algo que, assim, ninguém sabe exatamente como é. As pessoas têm suas crenças religiosas e tudo mais, mas as pessoas têm um pouco de medo da morte. Então o ser humano precisou criar rituais através de suas religiões para se acalmar, para ficar mais tranquilo. Então, por exemplo, tem religiões que acreditam que se você não fizer aquele ritual daquele jeito, a alma dele não vai descansar, não vai conseguir se desapegar, vai ficar presa aqui, assombrando. Vai ficar presa nesse mundo de forma meio fantasmagórica. Então tem que fazer aquele ritual para poder liberar a alma para ela ir embora. Isso é o ritual importante. Então, ritualisticamente, fazer uma cerimônia de despedida é importante. Porque eu falo, agora, o que você mais ouve? Agora ele está descansando em paz. Sim. Olha, como é inconsciente. Sim. E no fundo é meio que a pessoa está falando para ela mesma que agora eu posso descansar, né? Exato. Ufa, fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu posso descansar também. Fiz o meu dever, fiz o meu melhor, cumpri com a minha obrigação. Ele vai descansar, nós também. Quanto tempo demora um luto? Até 2 anos. E uma cerimônia bem feita, ela faz esse luto ser saudável? Saudável. Ninguém pode dizer se vai ser menos que 2 anos. Isso não tem como, varia de ser humano para ser humano. Mas com certeza vai ser muito mais saudável. A pessoa vai chorar menos, vai ficar menos deprimida. Ela vai conseguir uma base para lidar com a vida de uma forma melhor, mais tranquila. Sim. Maravilha, então obrigado pela presença aqui Eu no que agradeço, muito obrigada legal. pela oportunidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Continue maratonando o canal. Força e honra!